Olá, boa noite. Mãe de recém-nascido abandonado dentro de uma bolsa presta depoimento à polícia. Preso na região metropolitana, um dos suspeitos em assalto à unidade mista do Bequimão. Moradores da cidade de Imperatriz contabilizam prejuízos causados pelas fortes chuvas na região. E no futebol, Mota e Cavalo de Aço voltam a decidir o Campeonato Maranhense pelo segundo ano consecutivo. A mãe do recém-nascido, que foi abandonado dentro de uma bolsa na semana passada, prestou depoimento hoje na delegacia do bairro da Cidade Operária, em São Luís. O bebê continua internado na maternidade Benedito Leite, sem previsão de alta. Lisiane chegou à delegacia da Cidade Operária ainda pela manhã, acompanhada de um advogado. O depoimento durou mais de 4 horas e muitas perguntas feitas a ela permaneceram sem respostas. Em depoimento aqui na delegacia, Lisiane Castelo Branco não soube justificar o que teria motivado ela a tomar essa atitude. Disse ainda que agiu por impulso e que não se recordava muito bem do dia em que abandonou o próprio filho com apenas 4 dias de nascido. Esses detalhes foram confirmados pela presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Não sabe dizer porque ela tomou essa atitude, né? Foi uma questão de momento, de desespero, né? E ela não tinha condições financeiras de cuidar da criança e ela preferiu abandonar, talvez na intenção de alguém encontrar e dar um destino melhor do que ela pudesse dar. A mãe do bebê saiu da delegacia amparada pelo advogado. Até entrar no veículo que levou Lisiane embora, nenhuma declaração foi dada. Segundo informações apuradas, a mulher seria mãe de outras 2 crianças, uma de 7 e outra de 3 anos, que moram com a avó materna na cidade de Anajatuba. Não há mandado de prisão em desfavor de Lisiane Castelo Branco, já que não houve flagrante, mas ela deverá responder pelo crime que cometeu. Há alguns exames físico e psicológico, né, para que realmente haja um atestado que ampare ela ou não numa situação dessa, né? Mas isso eu, enquanto advogado, não posso dizer. A justiça que vai declarar realmente até onde ela pode ser condenada, pode ser culpada por essa atitude. O recém-nascido foi encontrado dentro de uma bolsa enrolado em um pano na última quarta-feira na rua 3 da unidade 103 da Cidade Operária. O estado de saúde do bebê é estável, mas ele permanece internado na maternidade Benedito Leite. A criança deve ser submetida a mais um exame antes de receber alta. Assim que a criança tiver alta, o pediatra der alta, vai entrar em contato com o conselho, a maternidade, e o conselho vai proceder com o acolhimento institucional da criança. Inclusive, a vara da infância ela já está a par de toda a situação. E a casa para onde ele vai, que é da Abrigo da Justiça, também já está todo aguardando a chegada da criança, com todo o aparato necessário para o atendimento dela. E na região tocantina, hoje foi dia dos moradores da cidade de Imperatriz contabilizarem os prejuízos causados pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias na região. No Parque Alvorada 2, na avenida principal, a semana começou com os moradores colocando para fora o que não dava mais para ser usado. Cena que se repete nas ruas de dentro do bairro, como na Santa Helena, onde encontramos o amontoado de móveis e outros utensílios, e seu Manuel, que nos convidou para entrar na casa dele e ver como foi surpreendido pela água dentro do quarto. Perdeu quase tudo, deu tempo de salvar a vida e poucas coisas. As coisas de casa básico, foi embora tudo, a roupa foi embora. O que nós saudemos aqui só foi os pratos e uma estantezinha de ferro que nós temos aquele armário de ferro, só que nós escapemos. Perto daqui, a Praça da Voz, que ficou toda embaixo d'água, foi o ponto de encontro de equipes da coleta seletiva. O caminhão vai seguir para o lixão, levando o que os moradores conquistaram com muito suor e nunca imaginaram selecionar para ser jogado fora. No vizinho, Parque Alvorada 1, o impacto parece ter sido maior. Na última sexta-feira, toda essa parte aqui amanheceu coberta pela água, mal dava para ver o teto das residências e também algumas construções que ficam aqui próximas. Hoje, o nível da água baixou muito, mas a água que saiu daqui acabou levando a rua e ficou pouca opção de acesso para os moradores. Os desabrigados estão nesta quadra poliesportiva. Na entrada, foram instalados banheiros químicos. As doações de roupas, calçados, alimentos, fraldas e outros produtos não param de chegar, trazidas por voluntários. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou cerca de 400 doses de vacinas contra a influenza
tétano, febre amarela e hepatite B para as famílias atingidas. Está fazendo essa vacinação aqui e também olhando a carteira das crianças para saber se tem outras vacinas para tomar e encaminhar a unidade. No ginásio encontramos o Remy. Parte de uma barragem de contenção próximo à chácara dele rompeu, perdeu muita coisa e não conseguiu salvar os animais levados pela água do Riacho Cacau. Perdi animal, perdi gado, acabou tudo. E eu só saí com a roupa do corpo. Daqui a pouco, preso um dos suspeitos em assalto à unidade mista do Bequimão. E ainda, campanha Abril Marrom busca a prevenção de doenças que levam à cegueira. De volta com o Jornal da Difusora e agora a gente fala sobre a prisão de um dos suspeitos no assalto que aconteceu na noite desse domingo, na unidade mista do Bequimão. O repórter Ciro Mineiro tem mais informações. Jonison Costa Cruz foi preso no começo da tarde desta segunda-feira. Ele foi localizado na área da Cidade Olímpica. De imediato, ele foi conduzido aqui para o 14º Distrito Policial, que fica no bairro do Bequimão. Eu estou aqui ao lado do delegado Elcio Vilela, que é titular aqui do 14º Distrito Policial. Delegado, na verdade, como foi que a polícia chegou ao Jonison? Inclusive, ele teria dado a sua identificação lá na unidade mista, no momento, pouco antes dessa ação, né? Exatamente. Ele, no momento que ele simulou que estava doente, querendo atendimento médico, ele apresentou um cartão do SUS com o nome verdadeiro dele. A partir desse nome dele, fizemos todos os levantamentos, juntamente com o delegado Damasceno e o delegado Pedro Adriano, e eles caíram em campo para localizá-lo. Juntamente, depois de conseguir o endereço deles, solicitaram o apoio de duas equipes da Polícia Militar que estavam na região, e então conseguiram efetuar a prisão dele e recuperar boa parte dos objetos que foram subtraídos no assalto. Nessa ação, o colete e a arma de fogo do vigilante foram levados pelos criminosos, pelos suspeitos. Parte desse material já foi recuperado. Na realidade, todos os aparelhos celulares foram recuperados e o colete também. À exceção da arma, o resto tudo foi recuperado. O Jonison, inclusive, ele usa tornozeleira eletrônica, quer dizer, isso demonstra de que ele já praticou outros crimes, né? Sim, ele já foi preso por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e pela prática de roubo também. Conversamos com o delegado Elcio Vilela, que é titular aqui do 14º Distrito Policial. Alguns procedimentos ainda estão sendo finalizados para que o Jonison Costa Cruz seja conduzido para o Complexo Penitenciário São Luís. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. E foi lançada no início deste mês, em todo o país, a campanha Abril Marrom. É uma forma de chamar a atenção para a importância dos cuidados com a saúde ocular da população. Nesse fim de semana, foi realizada aqui na capital uma ação de combate à cegueira. Na capital, essa ação aconteceu para conscientizar a população quanto aos cuidados que se deve ter com a saúde ocular. Dona Conceição, que já é diabética, não enxerga bem de um dos olhos. Por isso, a preocupação de saber como anda a visão. E daí um tempo a diabetes afetou a minha visão, né? Sendo que o esquerdo está mais fracassado do que o direito. O direito eu vejo bem, mas o esquerdo não. Especialistas alertam sobre os riscos de algumas doenças que podem resultar em cegueira irreversível se não tratadas a tempo. A catarata é a principal causa de cegueira do mundo atualmente, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo e a retinopatia diabética, que se não for diagnosticada e tratada em sua fase precoce, também está ali entre as 3 principais causas de cegueira do mundo. O Renato passou, viu a ação e resolveu se submeter a uma avaliação. Acabou descobrindo que vai precisar de uma consulta médica devido a um problema diagnosticado. Eu já pedi para me agendar uma consulta, né? Então, a partir dessa consulta que eu vou ter mais especificamente os detalhes, né, do que está acontecendo com a pressão do meu olho. A ação integra as atividades previstas para o mês com o objetivo de celebrar o Abril Marrom, que foca nos cuidados da visão. Aqui as pessoas puderam passar por uma triagem, se submetendo a alguns procedimentos e, em seguida, foram avaliadas pela equipe médica. Onde a pressão é aferida e faz-se um teste de acuidade visual. Quem tem um exame normal, a gente apenas orienta que o exame ele é anual. Se houver alguma alteração na visão, aí sim a pessoa é chamada no consultório para agendar um horário eletivo para que exames mais
detalhados e definidos sejam pormenorizados para cada situação, para cada caso. Daqui a pouco, o INSS muda regras sobre empréstimo consignado para controlar dívidas. E no futebol, Moto e Cavalo de Aço voltam a decidir o Campeonato Maranhense pelo 2º ano consecutivo. E o INSS alterou as regras de empréstimos consignados para novos aposentados e pensionistas. As normas já estão valendo desde o dia 1º de abril. Pela regra atual, os bancos estão proibidos de oferecerem empréstimos consignados para novos aposentados e pensionistas. A medida vale por 6 meses após a data de concessão do benefício. Além disso, os novos segurados não poderão fazer contratação de serviços de crédito pelo prazo de 90 dias, uma vez que o benefício ficará bloqueado por esse período. Depois desse tempo, quem desejar fazer operação terá que solicitar o desbloqueio do benefício junto à instituição financeira. As novas regras têm como objetivo tornar mais rígido o controle sobre empréstimos consignados, evitando o assédio de instituições bancárias e que idosos sejam vítimas de operações financeiras fraudulentas. Os principais objetivos foram 2. Primeiro, controlar o oferecimento dessa linha de crédito através das instituições financeiras e também controlar o elevado índice de fraudes que a gente tem tido no país com essa modalidade de crédito. Na delegacia do idoso, são comuns casos em que os beneficiários do INSS são vítimas de fraudes em empréstimos bancários. Eles sempre acham que é funcionário do banco, mas não é. Normalmente são funcionários de empresas que fazem empréstimos consignados, que estão ali à porta do banco para abordar os idosos e oferecer esses empréstimos. E muitas vezes os idosos não sabem que estão fazendo um empréstimo, assinam um documento e não têm conhecimento do que está assinando, né? Caso as novas regras previstas não sejam cumpridas, a instituição financeira está sujeita à suspensão e até o cancelamento do convênio. Mas para que as irregularidades sejam investigadas, o segurado precisa fazer a denúncia. Infelizmente é um problema de âmbito nacional, a gente recebe várias denúncias em ouvidorias de bancos assediando comercialmente os segurados. Muitas vezes os segurados acabam por saber que o seu benefício foi concedido através do oferecimento de crédito consignado e é um problema muito comum no nosso estado. Uma campanha promovida pela Secretaria Estadual de Planejamento pretende incentivar funcionários a reduzirem o uso de materiais plásticos no dia a dia. Os números são impressionantes. Até 2050 poderemos ter mais plásticos que peixes nos mares. A poluição provocada pelos plásticos será 3 vezes maior nos mares até 2050. O pior é que esse tipo de material demora em média 450 anos para se decompor totalmente. Foi pensando nessas projeções nada boas que a Secretaria de Estado de Planejamento resolveu dar um bom exemplo, eliminando todos os copos plásticos descartáveis de água e de cafezinho. Vamos começar pela Secretaria de Planejamento, quem sabe uma gotinha plantada nasça frutos, assim a gente vai expandir para outros órgãos públicos, para outras secretarias, administração indireta e quem sabe o Maranhão todo compre essa nossa ideia e a gente consiga fazer com que o nosso mundo seja um mundo melhor para os nossos filhos. Na tarde desta sexta-feira, a campanha direcionada aos servidores do órgão foi oficialmente lançada. Como parte da programação, foi realizada uma palestra onde se enfatizou a importância da consciência ambiental, os malefícios que os plásticos promovem na natureza e o que fazer para se livrar de vez quanto ao uso desse tipo de material. Os servidores não só aprovaram a iniciativa, como também pretendem ajudar a compartilhar essa ideia. Muito importante também no sentido de despertar uma sensibilização, em torno do meio ambiente. Às vezes no dia a dia a gente não repara, mas o volume de material que é descartado na rotina de trabalho, ele surpreende porque poucas pessoas param para fazer essa conta, Então, sem dúvida, tanto na parte de descartáveis, mas papel, enfim, eu acho que essa iniciativa pode ser estendida para diversos materiais de trabalho e eu espero até que essa sensibilização se estenda para os nossos lares também. A intenção é levar esse exemplo para outras secretarias e, quem sabe, fazer com que todos os maranhenses adquiram de vez essa consciência. E agora vamos falar de futebol. O Campeonato Maranhense conheceu nesse final de semana os 2 finalistas da competição. O primeiro deles saiu no sábado, quando o Imperatriz se classificou após empatar com o Sampaio Correia dentro de casa.
Os jogadores entraram no campo com a faixa escrita Força Imperatriz, em virtude da enchente na região que deixou centenas de famílias desabrigadas. Foram surgindo boas oportunidades de gols para o Imperatriz com Júnior Chicão, que teve a primeira chance de balançar a rede do tricolor, mas o jogador levantou demais o pé e o goleiro Andrei fez uma boa defesa. Continuou persistente em busca do primeiro gol, que só foi feito nos 22 minutos do segundo tempo pelo zagueiro Renan Dutra. Já nos últimos minutos de jogo, nada garantido. É que nos acréscimos, para a surpresa da torcida cavalina e felicidade dos torcedores do Sampaio, gol do número 9, deixando o jogo empatado. E o outro finalista será o Motoclube, que venceu ontem o Maranhão no clássico Maremoto, realizado no Estádio do Castelão. Na última partida da semifinal, o Maranhão Atlético Clube entrou em campo com uma baita responsabilidade. Vencer o Moto com pelo menos 2 gols de diferença. Aos 34 minutos, nessa cobrança de escanteio, Vitor Salvador foi certeiro e de cabeça abriu o placar, 1-0 para a equipe rubro-negra. Já no finalzinho, toda a experiência e habilidade não foram suficientes para conter Paulinho, que marcou o segundo gol, que confirmou a classificação do Papão para a final e a saída do bode do campeonato. E pela Copa do Nordeste, daqui a pouco, jogam Fortaleza e Vitória, o último jogo das quartas de final da competição. A partida terá transmissão da Rádio Difusora FM. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.